Olá, eu sou Fábio Abud e você está assistindo o programa IES 12, A Resposta. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão cheias de incertezas e questões. Eu creio que até mesmo você deve ter muitas perguntas a respeito da sua própria vida, para as quais você ainda não encontrou respostas. O programa IES 12, A Resposta, vai mostrar a história de vida de muitas pessoas que encontraram essas respostas e viveram experiências de transformação através de um encontro pessoal com Deus. No programa de hoje, nós vamos contar a história de um cabeleireiro de sucesso, Luciano Boy. Com 42 anos, ele é casado, tem 2 filhos e nos conta a sua trajetória, de como teve a sua vida totalmente restaurada. Eu sou o Luciano e eu queria contar um pouco da minha trajetória. Desde criança eu nasci numa família desestruturada, onde os meus pais brigavam muito. Eu tenho muitos irmãos. E devido a essas brigas, esses conflitos familiares, eu me isolei, eu ficava muito tempo sozinho, eu não recebia a atenção dos meus pais. E isso me deixava triste, angustiado. Tive autonomia, eu fui para a rua, eu tive contato com outros jovens também que viviam uma vida semelhante à minha, com famílias desestruturadas. E com esse contato nós experimentávamos drogas, tivemos contato com o homossexualismo e isso foi me levando a cada vez mais me afastar da família. Eu não tinha prazer em estar dentro de casa, então eu evitava o máximo o contato, né, com os meus pais. Eu raramente vi o meu pai e minha mãe estava sempre bebendo e ficava muito irritada, então como ela me batia muito, então eu fugia às vezes no meio de uma surra e demorava para voltava às vezes tarde da noite. E o tempo foi passando, eu fui crescendo e tendo cada vez mais liberdade. Eles se separaram durante um período, nós fomos morar no litoral sul daqui de São Paulo mesmo. Nesse período foi quando eu tive contato com alguns homens que hoje eu entendo que eram pedófilos, que abusavam de menores, né? Eu tinha aproximadamente 10 anos. Foi ali que eu criei o hábito de fumar. Eles me pagavam e esse dinheiro eu utilizava para jogar fliperama. Algum tempo depois, os meus pais reataram e voltaram para São Paulo. Fui morar na periferia de São Paulo, onde o contato ali com aqueles jovens delinquentes, aquelas pessoas carentes, fez eu me identificar com eles. Essa carência me aproximou deles, então eu fiz muitos amigos, experimentei maconha, criei o hábito de maconha. Nesse período eles praticaram um delito onde o volume de dinheiro foi muito alto. Então, automaticamente, para acompanhá-los, eu abandonei o trabalho e nós entramos assim num ciclo vicioso, num momento ali de luxúria com drogas e bebida e prostituição. E isso acabou desencadeando no vício, porque nesse momento eu também experimentei cocaína. Eu lembro que esse amigo comentou comigo assim: onde que nós vamos parar, né? E nesse momento eu refleti assim, porque a minha vida eu vi tudo branco na minha frente. Eu não consegui visualizar nada, eu não consegui visualizar filhos, nem nada. Eu vi um futuro branco, assim, sem esboço nenhum. Eu estava muito angustiado, porque eu acreditava que eu estava doente, porque eu nunca usei preservativo, então eu tinha um temor de que eu estava contaminado com o vírus. E eu também não usava com nenhuma mulher, então eu estava temendo as consequências dos meus atos. E aí eu pedi ajuda, eu falei: Deus, se isso existe mesmo, se de verdade existe um Deus
eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de uma direção, eu preciso de uma resposta. De uma forma que eu nunca imaginei, um dos meus clientes entrou no meu salão nesse dia e falou: preciso conversar com você. Eu até perguntei, achei estranho, porque eu falei: você vai cortar o cabelo? Ele falou: não, eu vim aqui falar com você em particular. Quando ele veio, ele sentou na minha mesa, ele falou assim: Deus quer saber o que você quer dele. Aí realmente nesse momento eu vi que tinha algo mais. Eu falei: eu quero ajuda, eu quero direção, eu quero resposta, eu quero mudar a minha vida, porque eu já tentei de tudo e nada deu certo. Eu continuo errando. Ele me convidou para um grupo de oração na casa dele, e foi ali que eu tive contato com a palavra de Deus. Ali eu tive a primeira experiência espiritual verdadeira na minha vida, porque eu busquei um relacionamento com Deus em vários caminhos, mas eu encontrei o caminho. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas coisas começaram a acontecer nesse momento. Primeiro eu senti paz dentro de mim, uma coisa que eu não tinha, uma angústia, um medo. Eu tinha muita insegurança de que eu ia fracassar, e era o fantasma que me perseguia, era o fracasso, era o medo. Temia nunca ter uma família, eu temia nunca ser bem sucedido. Eu comecei a sentir dentro de mim o desejo de me relacionar com outras pessoas, de constituir uma família. Foi aí que eu fui convidado por esse meu amigo a conhecer a igreja, a frequentar a igreja, e ali realmente eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu jamais imaginei que existissem, pessoas generosas, bondosas. Isso me fortaleceu muito, isso me deu ânimo. Eu comecei a ter esperança de que eu poderia ser um pai de família, ser um marido, ter filhos, coisa que eu sempre desejei. E lá, verdadeiramente, eu tive um encontro com Deus. Lá me foi revelado no meu espírito algo que eu nunca tinha entendido, o meu propósito de vida, as coisas que aconteceram no passado ficaram claras que eram para tentar me bloquear, para tentar me destruir. Então eu comecei a caminhar, eu comecei a seguir as direções, eu comecei a obedecer, uma coisa que eu nunca soube fazer, a obedecer. Então isso me ajudou muito a crescer espiritualmente. Eu conheci a minha esposa dentro desse grupo, dentro dessa congregação, uma mulher que realmente me atraiu muito pelo seu carisma, pelo seu caráter, pelo seu esforço também, com uma história parecida com a minha. Eu sou apaixonado pela minha mulher, eu admiro a minha mulher. Nós temos as nossas diferenças, mas o vínculo da perfeição nos uniu, e isso faz com que a gente seja um em pensamento, em propósitos. E nós temos esse desejo hoje, nós temos o desejo de compartilhar esse amor, essa esperança que um dia entrou na nossa vida. Então hoje os nossos propósitos estão alinhados de compartilhar o amor de Cristo, que fez toda a diferença na minha vida, na vida da nossa família. Todo dia a gente está diante de escolhas boas ou ruins, como diz a palavra: eis que ponho diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida para que vivas. A minha escolha foi pela vida, a vida de Jesus Cristo, que se entregou por mim e por você também. E eu tenho certeza que a partir desse momento que você fizer essa escolha que eu fiz, sua vida também vai ser diferente. E hoje eu tenho realmente esse sonho realizado de ter uma família. Eu tenho esse sonho realizado de ser um bom profissional. E o mais importante de tudo é esse relacionamento com Deus, essas respostas que eu buscava, eu encontrei na palavra de Deus. Então hoje eu sou um homem realizado, eu sou um homem feliz. Diversas coisas
o Senhor fez na minha vida e eu sei que muitas coisas ainda vão acontecer. Eu tenho certeza disso. Muito forte esse testemunho do Luciano. Todas as vezes que eu ouço essa história eu me emociono. Primeiro por ver o amor de Deus pela vida dele, que realmente restaurou esse menino, que hoje é um homem admirável, um homem bem casado, um bom pai, que todos os dias, com certeza, na presença de Deus, tem se esforçado para ser cada dia melhor, sempre buscando em Deus como agradá-la. E um pai presente, impressionante. Eu conheço o dia a dia do Luciano. É um pai que pega os filhos na escola, é um pai que ajuda, porque não é todo pai que alimenta, que troca uma fralda, que leva para a escola. E ele tem na vida dele essa marca. É tão interessante porque é tão contrário a tudo aquilo que o Luciano viveu. Ele não recebeu essas coisas, mas Deus, que é um Deus de amor, ele vai resgatar a história de destruição que nós tínhamos fadado a viver longe de Deus. Deus vai nos trazer para os braços dele como um pai que ama e restituir a nossa história de todo o amor que a gente não recebeu e o suprimento que vai trazer paz, que vai trazer cura, que vai trazer refrigério e condição de nós sermos pessoas melhores, construirmos uma sociedade melhor, um mundo melhor. É um suprimento que vem do céu. É um suprimento que vem de Deus. Nenhum ser humano pode dar para o outro ser humano nada que há nele que possa fazer muita diferença, mas sim aquilo que vem de Deus. Existem algumas coisas que dizem respeito às nossas atitudes. Isso é importante, eu quero passar essa dica para você por experiência própria. Eu sou mãe de 2 meninas e Deus ministra o meu coração, que embora a minha vida seja uma vida muito corrida, eu tenho muitos afazeres, é a casa, é o trabalho, é o marido e tantas coisas no nosso dia a dia, mas eu queria passar uma dica para você, mãe ou pai, fique atento ao seu filho. Na história do Luciano, nós ouvimos palavras como desprezo, quase que um abandono, uma criança de 5 anos sair e poder ter contato com o submundo, com as drogas, com o homossexualismo. E eu me pergunto muitas vezes, onde estavam esses pais? E nós nos espantamos com uma história tão chocante quanto essa. Quero que você faça essa reflexão, onde você está na vida do seu filho? Onde está você? Nos momentos em que você está longe dele? Ou nos momentos em que você está perto e você mesmo assim está longe do teu filho? Você está vivendo um mundo e o seu filho outro mundo. E de repente os nossos filhos crescem, e muito rápido. Eu vivi uma experiência interessante um desses dias, levando a minha filha, a caçulinha, para a escola, ela tem 9 anos, e eu olhando assim pelo retrovisor, eu vi que ela acordou aquele dia como se ela tivesse os seus próprios problemas. Ela acordou com sono, e eu fui tentando animá-la, filha, hoje vai ser um dia gostoso, e eu também tinha naquele dia os meus anseios, a minha vida para viver, mas eu percebia que ela estava ali um pouquinho diferente, talvez um pouquinho com alguma preocupação, e nós entramos no carro, ela pede sempre para eu colocar uma musiquinha que ela gosta, e nesse dia ela nem pediu, e eu olhei ela pelo retrovisor e vi aquela mocinha de 9 anos. Eu falei, meu Deus, a minha filha cresceu. Eu nem vi ela crescer, de repente ela é uma mocinha. Outro dia ela tinha 3 aninhos, e eu tinha domínio quase que absoluto sobre tudo que ela pensava, sobre tudo que ela fazia. E eu olhei melhor e vi que ela cresceu. Falei, meu Deus, quando ela deixou de ser criança, quando ela deixou de ser uma menininha que eu puxava para cá, puxava para lá, e hoje ela já tem, ainda que com 9 anos, um mundo que existe para ela fora da minha presença.
que é a escola, são as amiguinhas, é o tempo que ela está sozinha e eu não estou do lado dela. Então a minha dica é: prepara o seu filho para quando ele tiver que viver a vida dele, ele esteja preparado. E a maior dica que eu quero dar para você, e o amor se manifesta com gestos, de abraçar, de beijar. A ciência fala que um abraço de 20 segundos pode mudar o seu dia, porque esse hormônio é liberado. E às vezes a gente dá um beijo no filho, passa a mão na cabeça, manda escovar o dente e entra no carro e tal. Até usando essa ilustração da ciência, mas eu sei que isso vem de Deus. Essa é a receita do céu. Deus vai restituir aquilo que você não teve. Ele pode entrar na tua vida, em qualquer momento ele vai restituir. E a gente pode auxiliar a Deus fazendo aquilo que cabe a nós. Cuide dos seus filhos, ame os seus filhos, abrace os seus filhos, beije os seus filhos, priorize fazer um carinho, tocar a sua criança, porque isso vai fazer tanta diferença. Esse amor, ele volta para você, esse amor estabiliza a tua casa. Ainda que você seja uma mulher, uma mãe solteira, que não tenha um marido, você pode dizer: poxa, mas eu tenho um lar desestruturado, eu não tenho alguém para me dar amor. Vai buscar esse suprimento em Deus e faz a sua parte. Toca o seu filho, ama o seu filho, cuida do seu filho, preserva os seus filhos e prepara para entregar o seu filho para a vida. Final feliz na história do Luciano, porque Deus é um Deus de amor, Ele é o Pai verdadeiro que vem, que abraça, que ama, que restitui, que ensina, que nos desafia a sermos melhores, que nos capacita. E também você fazendo a sua parte, através de ser um canal desse Deus. Agora nós vamos ouvir uma palavra muito forte, através da boca do nosso apóstolo Fábio. Ele vai trazer com certeza alimento do céu para poder te suprir nessa semana, nesse dia, nesse momento que você está vivendo. Hoje você vai ouvir a palavra que vai fazer a diferença. Que não é a palavra de homens, nós somos canal de Deus, mas é a palavra de Deus que vai fazer a diferença. Então receba essa palavra agora no seu coração. Olá, todas as pessoas na face da terra, elas buscam de forma comum a satisfação pessoal, a plenitude interior. Ou seja, todos querem, sem exceção, serem felizes. E as pessoas buscam isso nos mais variados caminhos. Uns buscam nos relacionamentos afetivos, outros no trabalho, outros no entretenimento e outros até em caminhos e buscas de ordem espiritual. É necessário, porém, fazermos para nós mesmos uma pergunta: será que algum desses caminhos pode realmente satisfazer, trazer plenitude para uma pessoa? Eu digo para você que não, até por experiência própria, mas eu conheço algo que me foi apresentado que pode trazer a paz, trazer a realização, trazer o êxito. E esse algo é a palavra de Deus, o livro que foi escrito para que o homem, vivendo pelas revelações, pelos princípios que ali estão contidos, ele possa ser feliz, ele possa ter um relacionamento com Deus que o leve à plenitude. E é por isso que o programa IES 12, a resposta, vai trazer para você a cada semana esse contato com a palavra de Deus. Uma mensagem que vai trazer vida, que vai trazer motivação, expectativa de sucesso e de transformação para a sua vida, para a sua família e para todos os seus projetos. O texto de Lucas, capítulo 24, fala da ressurreição de Jesus e eu vou lê-lo para você. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 anjos com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, esses lhe falaram: por que estáis buscando entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembrai-vos do que vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então
se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, nos quais o corpo de Jesus estava envoltos. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Esse texto fala de um momento de grande angústia e de grande tristeza, em meio ao qual nasce uma grande alegria. É um paradoxo. Os discípulos de Jesus, pessoas amadas por ele, treinadas por ele durante 3 anos e meio, de repente ficam sem o seu líder. Jesus havia sido crucificado. Se nós trouxéssemos essa realidade para os dias de hoje, é como uma família que perde o pai, que perde o seu chefe e fica subitamente sem o seu apoio. É como uma empresa que perde o seu CEO, o seu presidente, e aquele líder era um líder motivador, presente, que deixa sem norte toda uma equipe. A morte é algo com o qual o ser humano nunca consegue conviver bem, mas ela precisa ser vivida, ela precisa ser aceita, porque ela é um fato. Essas mulheres então vão, depois de todo o passar dos 3 dias, a sexta, o sábado, no domingo pela madrugada, elas vão até o túmulo para levar ali os perfumes que elas haviam preparado. Só que elas foram surpreendidas por algo extraordinário. A enorme pedra que fechava a entrada do túmulo estava removida e haviam 2 anjos na frente do túmulo que disseram a elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Jesus ressuscitou. As mulheres ficaram impressionadas com aquele fato e foram correndo contar aos discípulos de Jesus, aos apóstolos, o que elas tinham presenciado. Um deles correu até o sepulcro e verificou que o que elas haviam dito de fato era verdade. No túmulo estavam apenas os lençóis nos quais o corpo de Jesus havia sido envolto. Esse é um fato histórico, porém real, que com certeza é a notícia mais positiva e benéfica já recebida pela humanidade. Jesus, o Filho de Deus, após ter morrido na cruz para redimir a humanidade dos seus pecados, ressuscita e se torna agora o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que pode participar da vida de todos aqueles que nele creem. Você pode estar se perguntando: que benefício essa notícia pode trazer para a minha vida? O que isso tem a ver comigo? Para que eu possa te responder essa pergunta, primeiro nós precisamos refletir sobre como está a sua vida hoje. Talvez você possa estar como aqueles discípulos de Jesus que, em face da sua morte, perderam completamente a esperança. Talvez hoje você possa estar abatido, frustrado, desistido por algo ou por alguém que tenha morrido em sua vida. Há pessoas que perderam a alegria de viver. Em outras, o que morreu foi a capacidade de sonhar. São pessoas sem projetos, sem planos. Em outras, o que morreu foi a autoconfiança, a certeza de que algo possa dar certo na sua vida. E por isso, de fato, nada está dando certo. Talvez o que tenha morrido na sua vida possa ser a sua felicidade no seio da família, a harmonia do seu lar. Mas eu quero te dizer algo. Independente do momento difícil, doloroso, de incerteza pelo qual você possa estar passando, é importante que você saiba que aquela boa notícia, aquela notícia magnífica, que é Jesus está vivo, essa verdade ela tem o poder de não só mudar o seu interior, mudar o que você está sentindo, mas ela pode mudar radicalmente a sua perspectiva de futuro. Por quê? Porque Jesus está vivo, porque Ele te ama e Ele tem um futuro de esperança preparado para você. Essa é uma experiência que você pode viver agora mesmo, se você tão somente crer e desejar. A Bíblia diz
que se com a nossa boca confessarmos a Jesus como Senhor e em nosso coração nós cremos que Ele ressuscitou de entre os mortos, nós seremos salvos. Se você quer sentir agora mesmo esse toque de Deus em sua vida, faça comigo esta oração. Repita comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor ressuscitou de entre os mortos. E eu hoje Te recebo como o único Senhor da minha vida. Entre agora em meu coração e governe completamente a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Pronto, agora a vida de Deus está em você e com certeza começou a melhor fase de toda a sua história. Eu queria te fazer um convite. Com certeza essa linda palavra que você acabou de receber já entrou no seu coração, através também dessa oração que você fez, recebendo Jesus na sua vida. Com certeza eu sei que você agora está desfrutando de bem-estar, de uma sensação de que as coisas podem melhorar, podem acontecer. Então, meu convite é: venha a uma das nossas reuniões, venha compartilhar com pessoas que, como você, começaram a viver momentos e experiências com o amor de Deus, com a presença de Deus. Entre no nosso site www.ies12.com e escolha o melhor horário, o melhor dia para você estar conosco. Nós temos várias reuniões nos lares, na igreja, e com certeza Deus vai preparar o dia e a hora que Ele quer ter um encontro com você. Venha receber esse abraço, venha receber esse amor de Deus, que com certeza vai mudar radicalmente a sua história. Esperamos você!